Foi trazido porque o que ele estava falando era daquilo que iria acontecer. Mas lá na frente, o irmão Branham falando dos selos, o que é que ele falava? Não, isso acontecerá no futuro, isso. Então, isso será quando for cumprido, de que ele saia do trono de intercessão. Não, isso está no futuro. Ainda, todavia, ele está no trono de intercessão. Graças a Deus, por isso que ele está aí. Mas ele já estava olhando aquilo que seria, o que aconteceria quando ele tomasse o título, tome o título. Isso tudo está sendo falado no futuro. O irmão William também falava como se estivesse acontecendo no seu dia, no seu presente, ou seja, tudo ele falava, sendo o mensageiro desse momento, pois então tem que falá-lo no tempo presente, porque como Deus é um Deus presente, o que ele falava, ela não. Isso será quando se cumprir. Mais lá na frente, mais adiante. Então, tu vês que ele vem falando, quando venha, quando vier. Ele virá, quando ele tome, e começa a falar no futuro. Então, olha o que ele fala. Eu tinha isso no da Ordem da Transformação. Um irmão me mandou. E olha como é que ele estava falando, estava dizendo que os próprios irmãos vão buscando e esquadrinhando. Olha isso aqui. Onde vai buscá-lo? Na Escritura. Onde isso está basado, fundamentado na palavra, naquilo que foi falado. Olha sim isso aqui que ele falou. Olha o que ele fala aqui nessa mensagem. Na ordem da transformação. Ele diz: depois do ministério de... Eu vou ler isso para que fique de uma vez. Vamos ver o que acontece. Que isso não passe da gente. Está falando de quando foi para a sexta dimensão. O irmão Branham foi para a sexta dimensão, falando disso. Ele queria ver a Jesus e tudo isso. E olha como o irmão William está dizendo que todo líder vai ter que ser julgado. Algum dia ele virá até ti, diz o irmão William. Algum dia ele virá. Isso estará na Bíblia. Algum dia ele virá. Aonde então? Para a sexta dimensão. Como se vai para a sexta dimensão? O Senhor foi para a sexta dimensão quando morreu e trouxe aqueles que estavam lá. Agora, lá nós não bebemos, está lendo, ou seja, na sexta dimensão. Não bebemos, não comemos, não dormimos. Pum, diz o irmão William, que coisa. Quem não gosta de trabalhar aqui estaria louco para ir para lá, verdade? Porque lá nem come, nem bebe, nem dorme. Agora, aquele que gosta de dormir aqui, pois lá não vai poder dormir. Eu creio que vocês preferem bem melhor ser transformados, não é verdade? Diz, todos somos iguais, tudo é perfeição, tudo é perfeito, é muito mais, algo muito mais além da perfeição, não é sublime, é muito mais além do sublime. Não há palavras no vocabulário para descrever isso. Simplesmente quando cheguemos lá, haveremos chegado onde temos de chegar. Pensei, agora sim. Se isto aqui é tão perfeito, então como será mais lá na frente? Ou seja, na sétima dimensão. Se isto é tão perfeito, diz o irmão William, se isto é tão perfeito, na sexta dimensão, no sexto lugar, como será no sétimo? Porque, olha, aquele que estava falando com ele, olhem, aquele que estava falando com ele estava mais acima. Não estava aí na sexta, estava mais acima. Vejam aqui na página 320. Então, eu disse, eu não entendo isto aqui. E a voz que estava falando, mas eu nunca vi de onde ela vinha, a voz, mas estava mais acima falando comigo. Ele nunca a viu, nunca o viu. Agora, se eu morri, eu quero ver Jesus. Ele foi toda a minha vida, e agora eu quero vê-lo. E a voz respondeu, não podes vê-lo agora, ele ainda está mais lá em cima. De onde a voz falava? De mais lá de cima. Onde estava Jesus? Mais lá acima, mais além do lugar da voz onde ele estava falando. De onde vinha essa voz? E vê você, então continua lendo aí. Então foi debaixo do altar, no sexto lugar. No lugar onde o homem vai. Ainda não era o sétimo lugar onde Deus estava, era o sexto lugar. Aí todos estavam aí, estavam passando, parecia que tinham milhões, nunca vi tanta gente. E aí eu estava sentado e essas pessoas estavam me abraçando e me chamando de irmão. Então a voz me falou, tu foste reunido com a tua gente, tal como Jacó foi.
E eu perguntei, todos esses aqui são a minha gente? Todos esses aqui são Branham? Ele respondeu, não, são teus conversos a Cristo. Diz o irmão William, não os conversos de Paulo, não os conversos de Irineu, de Lutero, de Wesley, senão de quem? Do sétimo mensageiro. E eram o quê? Milhões e milhões. Os que estão do lado de lá. Mas o que? Fazendo o quê? Esperando. Esperando pelo quê? Esperando pela chegada de quem? De Cristo à sexta dimensão. Agora, isso é um pouquinho, você sabe, um pouquinho importante para eles, isso. Ou muito, muito importante para eles, isso. O que acontece é que antes de chegar até lá, em primeiro lugar, conforme Apocalipse 10, do 1 ao 6, vem para cá primeiro. Vem para cá. E depois daqui, passa para a sexta. Conforme Apocalipse 11. Quero que eu leia, pois a vinda do anjo forte vem com o título de propriedade, mas não vai para a sexta, vem primeiro para a terra. Mas olhem o extraordinário que viemos falando disso. Vamos vê-lo aqui passando pela... Conforme Apocalipse 11. Ou seja, depois passa a sexta conforme Apocalipse 11. Depois passa a sexta conforme Apocalipse 11. Quero que vocês leiam para vocês. Vamos vê-lo aqui passando para a sexta. Vamos vê-lo aqui quando ele passar para a sexta. Olha como é que ele passa para a sexta. Diz Apocalipse 11, 7. Quando tenha acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Diz o irmão William, se os matar, para onde eles vão então? Para a sexta dimensão. Lá se encontram com quem? Com aqueles que estão na sexta. Então, o que é que acontece? E continua lendo de Apocalipse. Seus cadáveres estarão na praça da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito. E o irmão William diz, vocês se lembrem de que Sodoma e Egito representam o quê? O mundo o quê? O mundo gentil. Não, diz não. É que isso vai acontecer lá em Israel. Não, isso vai lá em... Porque diz que é onde nosso Senhor foi crucificado. Isso representa o mundo gentil. E onde se cumpriu a primeira vinda do Senhor? Onde? No Oriente, na terra de Israel, pois lá se cumpriu todas essas coisas. Onde é que se cumpre? Veja, a ressurreição foi lá, pois foi o lugar onde se cumpriu a vinda do Senhor na sua primeira vinda. E onde acontecerá a segunda vinda? Pois no oeste, pois tudo tem que acontecer no oeste. E a ressurreição onde vai acontecer? No oeste. Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado, e dos povos, tribos, línguas, nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio, não permitirão que sejam sepultados. E os moradores da terra se regozijarão, se alegrarão sobre eles, e se enviarão presentes uns para os outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os moradores da terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles o Espírito Divino enviado por Deus, e levantaram-se sobre seus pés. O que é isso? Ressurreição. E caiu grande temor sobre aqueles que o viram, diz o irmão William. Como eles não os tinham enterrado, pois lá, se eles não tivessem enterrado o Senhor lá, quando o Senhor foi crucificado, se não tivessem enterrado e o tivessem deixado aí ao ar livre, e estivesse todo mundo olhando naquele momento, o teriam visto quando ele se levantou. Porém, o enterraram. Neste momento, nesta ocasião aqui, não o enterram. Então, olha só que coisa, imaginem, diz que todos vão vê-los. Para isso existe a televisão, e entrou neles o Espírito de vida enviado por Deus. O que é isso? Voltando da sexta dimensão para cá novamente para o corpo. E levantaram-se sobre seus pés. Vê? Ou seja, que tal como Jesus disse, destrua este templo e em 3 dias eu o vou levantar, o levantarei. Aqui Moisés e Elias também podem dizer, nesses dias difíceis de aperto que vão ter, de perseguição, que o estejam procurando para matá-lo, destruam este templo, este corpo, e em 3 dias e meio será levantado, ficará de pé. Então, por que vão morrer? Por quê? Por quê? Pela mesma coisa que o Senhor teve que fazer lá. Ele morreu para redimir e para buscar a quem? Aos santos do Antigo Testamento. E os santos do Novo Testamento serão o quê? Buscados. Com quê? Com aquilo que é dito que os vai buscar. Então tudo será simples. Simples, tão simples. Assim como o Senhor passou pela sexta dimensão lá e os buscou, e depois o que aconteceu? Levantou-se o Senhor, levantou-se com ele, se levantaram eles também se levantaram com ele, mas em novos corpos. Agora vejam com outros corpos. Agora vejam como eles têm que morrer. Tem que morrer. E agora existe só um sacrifício. Que é o sacrifício perfeito. Que é o sacrifício perfeito. Efetivado na cruz do Calvário.
Mas ao ter outro propiciatório, mira como olhem viene a como, cumplirse tendo entonces outro propiciatório, então vem en se ese cumprir. propiciatorio Nesse propiciatório vem se cumprir el lugar o lugar en donde onde são colocados los errores os erros de los escogidos dos escolhidos, que están vivos en este tiempo final, que estão vivos neste tempo final, Porque neste tempo do fim, porque no está en el trono de intercesión en el cielo. não está no trono de intercessão no céu. Y si no hay un lugar E se não há um lugar para depositar y echar esos pecados, depositar e colocar esses pecados, entonces los então, escogidos tendrían entonces que os pasar por escolhidos la teriam tribulación, então que passar porque pela Dios tribulação, miraría y los porque Deus vería con olharia pecado. e os veria com pecado. Pero por cuanto Dios entonces Mas tiende por su quanto Deus misericordia, então estende a sua y por eso misericórdia, él dice que el que recibe e por isso ele diz que a esos aquele que ministerios recibe recebe misericordia, a esses pues si hay ministérios recebe misericordia, misericórdia, es porque pois se hay existe algo que misericórdia, redima porque esos tem algo pecados. que redima Entonces esses tiene que pecados, haber ou redime esses en algo pecados. Então en tem que que basar haver esa fe em algo, tem que haver para algo para basear, fundamentar essa seguirse fé, preparando el escogido para para su que transformación. o escolhido continue se Y por cuanto preparando la para a paga sua del pecado es la transformação, e muerte, por quanto o pues hay que pagamento do pecado é a derramar morte, dice goteo, pois há que goteo se sangre. derramar sangue. Lo Diz que vio el gotejou hermano Branham en sangue. varios sitios. O irmão Está Branham viu isso em goteando. vários lugares, está Hay sangre goteando. envuelta. Vê que tiene tem que sangue morir. envolvido nisso, então tem E que morrer. E Con esa muerte com ocurre essa lo mismo morte que ocurrió acontece a com mesma Jesus, coisa que aconteceu que com pasó por el Jesus, paraíso que passou pelo paraíso, y allá están esperando la venida. e lá estão ele diz que esperando a Moisés e vinda, Elias. e ele diz que é Moisés e Pero, Elias. Porém, Primero vienen a la tierra, primeiro vem até a terra, hacen para esa a obra de terra, reclamo fazem essa obra de reclamação, y después pasa el paraíso. e depois Em passam donde, para o paraíso, luego onde de 3 días y medio depois resucitan de 3 y dias los e traen meio a la tierra. ressuscitam e os trazem Mira como todo el e os hermano William traz para a lo terra. había Vê como ya tudo o irmão mostrado, William já tinha pero había tudo quedado eso encerrado mostrado, mas hasta isso el tinha tiempo ficado en donde selado esos até o ministerios tempo podían coger onde esa esses palabra y hacerla ministérios viva podiam pegar essa palavra y e hacerla torná-la real viva e y torná-la real hacerla presente e para torná-la aquellos presente, fazê-la que iban a presente creer para eso. aqueles que iam crer nisso. No era el momento en ese tiempo Não era o momento nesse tempo para que Dios abriera ese para misterio tan que Deus grande, abrisse esse porque mistério tão entonces grandioso, el diablo porque podía adelantarse então o diabo poderia se y podía adiantar tratar de cumplir algo antes e de podia tiempo. tentar cumprir Pero algo ahora se ha antes do llegado el tempo, tiempo mas a agora abrir chegou-se o tempo. todos estos misterios. Ao abrir todos Y ahora esses el mistérios, escogido de Dios, chegou-se o por eso tempo. es E que agora o las escolhido de Deus, por al isso no é que as entrar por esa fátuas, puerta, ao não entrar por essa los porta, as fátuas, manufaturados y los os incrédulos y todos manufaturados ellos e os incrédulos tienen e que todos pasar por la eles tribulación, têm de passar porque pela cuando Dios los ve, tribulação, porque quando Deus os los ve vê, con pecado, os vê los com ve pecado, os vê como personas como que tienen que ser pessoas purificadas. que têm que ser Y purificados el lugar para ou purificadas, purificarlos e es o la lugar tribulación. para purificá-los é a No fueron tribulação. purificadas por el nuevo Não foram propiciatorio. purificadas pelo novo propiciatório. Entonces, ahí es que se Então, ve que la puerta aí é que de la se vê que a dispensación del porta reino da solamente dispensação están do reino dentro apenas los estão escogidos, que es su dentro, novia, os escolhidos, y que é el a sua pueblo noiva, estão dentro, e o povo que es lo que hebreu hemos estado hablando en estos estão días. dentro, que é o que estivemos falando cual por esses dias, e Es el isso por qué é o porquê, é o motivo las fátuas no están en el milenio. das fátuas não estão no milênio, Porque no ou não entraron estarem no por la milênio, puerta porque não entraram de la pela dispensación porta del reino. da Y si no dispensação entran a do la reino, dispensación del reino, e se não ahora entram pela no dispensação les do da reino derecho a agora, estar en el milenio. não Y lhes por dá eso direito entonces que de estar resucitan no después del milênio. Então milenio. é por isso que Fuera ressuscitam de la depois dispensación do de milênio. del reino, Fora en da esa brecha que hay dispensação entre la da, dispensación do del reino, reino nessa y la brecha que eternidad. existe entre a Y ahí dispensação es que do van a ser reino e a juzgados. eternidade. Si salen E aí bien, é que vão ser tienen vida julgadas. Se eterna. saírem-se Pero bem, no têm pisan vida eterna. el reino de Mas elas não por cuanto pisam no reino de rechazaram, Deus, porquanto e mais rejeitaram, aquellos que e tiveram a muito mais oportunidade de aqueles que sentar-se tiveram a aí oportunidade e de se escuchar sentar todo aí lo que esos profetas e escutar estavam tudo o que esses profetas estavam despreciaram, se falando, mofaram, se rieram, desprezaram, zombaram, dice que riram, encararam aquellas mismas e cosas que diz que esos profetas encararam habían aquelas predicho. mesmas coisas Claro, que pues, esses habían profetas escuchado tinham todo preditos. Claro, pois Que tinham decían, escutado "No, eso tudo no isso, va a claro pasar, que ese sim. es un loco. O que falavam, não, esse é um Esse é louco, um isso não vai fanático, acontecer. Isso é um e este está fanático, ele é um usurpando, fanático, todas essas coisas. e ele está Todo usurpando eso e todas essas coisas. Vê, cai tudo en isso esa escritura cai de los sellos, nessa que el hermano escritura dos Branham habla de selos, esa gente. que o irmão Branham fala dessas pessoas, dessa gente. Y E tienes que ver
Tu tens que ver que como as escrituras têm de se cumprir, pois tem que deixá-los que eles continuem. Deixá-los quietinhos porque eles também estão cumprindo escrituras. Mas existe um grupo de escolhidos que é o contrário de tudo isso. Escutaram a pregação desses ministérios. O escolhido sabia o que esses profetas estão dizendo, estão falando. Sabem que iriam encarar tudo o que esses profetas tinham falado que aconteceria. E uma das coisas, que é a parte da bênção que esses profetas estão falando, é a fé de rapto. E se sabiam tudo isso, e ao escutar tudo isso e receber, eles sabiam que iriam receber os resultados disso. Quais são os resultados? A transformação, o rapto, a ceia das bodas do Cordeiro e o reino milenial, porque estamos dentro da dispensação do reino. Vê como tudo é, então tudo é na extremidade, nos extremos. Um recebe o juízo divino e são jogados para a grande tribulação, lançados, e outros recebem o corpo eterno e glorificado, que são os benefícios de receber esses ministérios. Mas olhe como tudo, já ele vinha falando de tudo isso e hoje, neste dia presente, é que podemos ver mais claramente todo esse grande mistério de Apocalipse 10, Apocalipse 11, como tudo isso agora está se abrindo para cada escolhido de Deus, e estamos compreendendo o momento onde nós estamos, ou seja, como dizer que estamos no momentum, o momentum, ou seja, é o momento-chave, onde todas essas escrituras estão se cumprindo no meio do povo. A pessoa pensava, quando isso acontecer, já está acontecendo, já Apocalipse 10 já se cumpriu, já os trovões estão falando, mas os trovões não tinham dito que tinham soado por lá ou lá? Não. Procure, busque. Depois, quase no final, no fim desse ministério, como o irmão William dizia e falava, quando a carpa esteja, serão falados os trovões. Quando a carpa estiver, você discuta e lute com ele, porque isso está na palavra. Não, o que acontece, ele falou isso lá. O que acontece é que você não estava vigiando a mensagem, estava vigiando o homem. Estava de olho no homem. Agora, como o homem foi embora, agora vamos estudar, agora vamos buscar. Mas aqui disse que era ele. Como você não seguiu a palavra, e onde quer que esteja a palavra está velada, aí é que tropeçam. E então, quando a veem no homem, não pode ser assim, não pode ser isso. Mas o escolhido continuou olhando a palavra, seguiu a palavra, não lhe perdeu de vista a palavra, e disse, Senhor, se está metido nesse obreiro da construção, eu vou crer nele, mesmo assim vou crer nele. Assim de simples eu vou crer nele, porque eles estão olhando, o que eles estão olhando é a palavra, é o verbo, que se cumpra em um rapazinho que não tem nem... Não qualifica, não tem as qualidades, como falava o Miguel, mas para Deus sim, ele qualifica e tem as qualidades. Para Deus se compraz disso, se agrada disso. Deus é um expert na simplicidade, na singeleza. Aí é onde a grandeza, aí é aí onde o ministério então dá a glória e a honra ao Senhor, a Deus, e não para ele, para a pessoa. Porque ele é quem está operando no meio da sua igreja de uma forma simples, e toda a glória, toda a honra, tanto do ministério quanto dos escolhidos e do grupo, do corpo místico de crentes, não apenas em Porto Rico, senão em toda a América Latina, lhe dará a glória a Deus. Porque ele é a coluna de fogo que está aqui nos guiando neste tempo final, rumo à terra prometida do novo corpo. Apocalipse 10, Apocalipse 11, eu vejo tudo isso, Apocalipse 19, tudo isso, agora o vemos mais claramente e vemos as escrituras sendo abertas para nós neste tempo, e podemos entender e compreender onde está o verbo, onde está a palavra, onde estamos hoje. Bom, eu queria dizer para que isso ficasse e não se passasse, não passasse da gente essa parte do que é, o porquê ele tem que ir até lá, e como todas essas escrituras vão se cumprir, porque tudo é paralelo, e se será paralelo em tudo, paralelo à primeira vinda e é paralelo em tudo, então tem que buscá-lo, procurá-lo na forma atualizada, na forma do dia presente, e aí ver o paralelismo entre a primeira vinda e a segunda vinda.
paralelismo entre elas. Deus, ao ser construtor, olha como lhe encantou esse ofício de carpinteiro. Lhe encantou isso. Tu sabes que o irmão Woods, eu estava procurando isso, era um arquiteto nato, o irmão Woods. Diz que uma irmã que ele era um construtor nato, mestre de obras nato. Desde que ele nasceu com isso nas veias. Como até isso, o irmão Branham chamava de seu amigo. Ele vendeu um terreninho bem pertinho aí, onde ele viveu, do lado, vizinho do irmão Branham, lá em Tucson. E olham como aqui foi assim que ele buscava que eu estivesse do seu lado. Ele sempre procurou isso, o irmão William. Até isso Deus permitiu que se cumprisse. Porque no irmão Branham se refletiu tudo. E também no irmão William, vê como também, numa forma tão singela, todos esses pequenos detalhes são coisas que nos enchem de alegria, de regozijo, porque podemos ir identificando toda essa trajetória e como a vemos se cumprindo agora no nosso meio, de uma forma simples, singela. Bom? Hoje nós podemos colocar o tema, hoje é quarta-feira, 12 de junho de 2023, podemos... A visitação de Moisés e Elias à sexta dimensão, pode ser assim. A visitação de Apocalipse 11 à sexta dimensão. Bom, ó, que coisa, esse é um grande... Como isso tem que... Ele teve que morrer, isso é grande. Teve que morrer, porque não teria necessidade de que a rocha, ao feri-la, Moisés, ao ferir a rocha, o irmão William nunca falou dessa parte. Ele nunca disse. Ele falou apenas, isso vai ser a crucificação espiritual. E aí ele deixou isso. Nunca falou, irmão William, de que tinha que se cumprir algo de derramamento de sangue ser derramado, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ele diz para oferecer-se uma vez pelos pecados, mas se diz uma vez, não. Mas lembrem-se, uma coisa importante, que estamos em uma nova dispensação. E tudo isso foi cumprido lá na graça. E se é uma nova dispensação, tudo é novo. Então tem que ter algo no átrio, na terra, porque o átrio está a terra, está o átrio. O lugar santo são os escolhidos, o corpo místico de Cristo, o lugar santo. O lugar santíssimo é a sua presença, onde foi derramado o sangue dos cordeiros e bodes ou cabritos da expiação no Antigo Testamento do templo, no templo onde Cristo foi crucificado, no átrio. Cristo foi crucificado no átrio. Onde? Moisés e Elias são mortos? Onde? No átrio. Ou seja, que a dispensação do reino está dentro ainda, todavia, deste tempo entre os gentios, e entra para fazer parte desse mundo, entra formando parte deste mundo. Esses ministérios têm de morrer no átrio, no pátio, onde o cordeiro foi morto lá, onde Cristo foi morto lá, e Moisés e Elias também. Porém, não haveria necessidade de que morressem. Não se teria necessidade de morrer. O plano divino era fala para a rocha. Esse era o plano divino. E a rocha dará água. Fala para a rocha. E a rocha dará água. E este tempo era o falar a palavra, pois a terceira etapa é o falar a palavra. Os mortos iriam ressuscitar, nós seríamos transformados e não haveria necessidade de morrer. Ninguém tinha de pôr a vida. Mas por quanto ele feriu a rocha, então aí já ele quebrou o programa divino, e então Moisés e Elias, a eles lhes corresponde fazer essa parte no átrio, ter essa parte no átrio. Moisés e Elias onde tem que se derramar sangue. Eu imagino essa fico imaginando diríamos assim, essa pintura, ou esse cenário, esse panorama de cenário, né? Olha, Jesus, quando ele foi crucificado, o colocam com seu manto e tapam ele com o manto. Essa era a cena mais horrível que um ser humano podia ter. E fizeram isso com Jesus. Nu, as suas coisas desgarradas, a pele da cara dependurada, os látigos nas costas, isso fica inchado, a pele toda
a lança, certamente saíram por aí. Ele viu todos os intestinos por aí, porque tudo isso quando diz que ao tomar diz, mete a mão, a Tomé, ou seja, que era um buraco grande, mete a mão. Isso não era uma boa pintura, não se via muito bem isso. E eles tinham ele aí. E agora, a ele o enterraram, diz que o irmão William diz. E não se viu quando ressuscitou. Não se viu quando ele ressuscitou. Mas olhe como se verá essa imagem. Se verá essa imagem. E eu fico imaginando que não terão nem sequer essa delicadeza, porque lhe terão tanto ódio, tanto ódio dele, que certamente a si mesmo vão pegar, vão agarrá-lo, e todos certamente... Ai daquele que meta as mãos, se também baterem nele, podem desfigurá-lo, podem chutá-lo, porque uma vez que alguém está no chão, certamente, aí se aproveitam, as pessoas se aproveitam, não vai ficar, essa imagem não vai ser muito boa. Ai daquele que se aproximar, porque certamente o ameaçariam, ou também o ameaçam, ou seja, que isso que vem não é uma coisa muito bonita, mas vejam como isso tem que se cumprir para poder se cumprir então o maior, o mais glorioso, o mais grandioso, onde aparentemente o diabo vai ter. E agora sim eu te tenho. Não, essa é a maior vitória, porque pense bem, imagine, é onde ele vai trazer todo esse grande exército da sexta dimensão, em corpos eternos e glorificados, e vamos ver se em 30 e 40 dias, vamos ver quem é quem nesses 30 e 40 dias. Aí já quando forem levantados, diz que uma nuvem os cobriu. Não foi uma nuvem que também levou a Jesus com os santos do Antigo Testamento? Não foi uma nuvem? Ou seja, quando já for raptado, certamente ele, nessa mensagem mesmo também, ele fala, certamente se tirarem uma foto, vai se ver parecido com a foto de 1963. Porque uma nuvem, e certamente tudo isso vai ser já... Depois vai ser história isso, onde vai ficar plasmado, colocado nos livros de que isso foi colocado. E essa história no milênio será contada e na eternidade também. Porque lá no tempo de Jesus, se tivessem câmeras, teriam tirado a fotografia dessa nuvem e visto como foi que isso aconteceu. Veja, no tempo do irmão Branham, isso foi retratado. Agora, essa nuvem, certamente, muitos nesse tempo vão ter ainda. A tecnologia ainda vai estar aí nesse tempo, porque na grande tribulação é que serão destruídas todas essas coisas, mas certamente aí que se vão ver pela televisão é porque esses dias vai estar funcionando ainda os satélites e essas coisas vão estar funcionando. Certamente vão fotografar. É por isso que vão se mandar presentes. Eu imagino que esses vídeos e fotos vão correr por aí pelo mundo. Isso vai ficar plasmado, vai ser colocado como história, como testemunho da tecnologia com a morte de Moisés e Elias. O testemunho da tecnologia com a morte de Moisés e Elias. Imaginem, começou lá assassinando e termina também o reino dos gentios assassinando. Isso podemos acrescentar para outra. Deus os abençoe. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.